Um curso em milagres. Capítulo 26. A transição. 5. O pequeno obstáculo. Um pequeno obstáculo pode parecer, de fato, grande para aqueles que não compreendem que todos os milagres são o mesmo. Entretanto, esse curso existe para ensinar isso. Esse é seu único propósito, pois isso é tudo o que existe para ser aprendido. E podes aprendê-lo de muitos modos diferentes. Todo aprendizado é uma ajuda ou um obstáculo para chegares à porta do céu. Não existe nenhum intermediário que seja possível. Existem 2 professores apenas, que apontam para caminhos diferentes. E seguirás o caminho que o professor que tiveres escolhido te apontar. Não existem senão 2 direções que possas tomar enquanto o tempo permanece e a escolha tem significado. Pois nunca será feita uma outra estrada, exceto o caminho para o céu. Tu apenas escolhes se deves ir na direção do céu ou para longe dele, para lugar nenhum. Não há mais nada para escolher. Nada jamais se perde, a não ser o tempo, que no final não tem significado. Pois ele não é senão um pequeno obstáculo à eternidade, bastante insignificante para o professor real do mundo. No entanto, uma vez que acreditas nele, por que deverias perdê-lo dirigindo-te a lugar nenhum, quando ele pode ser usado para alcançar a meta mais elevada que o aprendizado pode realizar? Não penses que o caminho até a porta do céu seja difícil. Nada que empreendas com o propósito certo, resolução firme e alegre confiança, segurando a mão do teu irmão e marcando passo no ritmo da canção do céu, é difícil de fazer. Mas de fato, é duro vagar sozinho e miserável, descendo uma estrada que não leva a nada e que não tem propósito. Deus deu seu professor para substituir o professor que fizeste, não para entrar em conflito com ele. E o que ele, o divino, quer substituir, foi substituído. O tempo não durou senão um instante em tua mente, sem nenhum efeito sobre a eternidade. E assim, todo o tempo é passado. E todas as coisas são exatamente como eram antes que fosse feito o caminho para o nada. O diminuto tic-tac do tempo no qual foi feito o primeiro equívoco, e todos eles dentro desse único, também continua a correção daquele equívoco e de todos os que vieram dentro do primeiro. Naquele instante diminuto, o tempo desapareceu, pois isso foi tudo o que ele jamais foi. Aquilo a que Deus deu uma resposta foi respondido e desapareceu. A ti, que ainda acreditas que vives no tempo, não sabes que ele se foi. O Espírito Santo ainda guia através do labirinto infinitamente pequeno e sem sentido que ainda percebes no tempo, embora ele tenha desaparecido há muito. Pensas que vives no que é passado. Cada coisa que olhas, não viste por um instante, há muito tempo atrás, antes que a sua irrealidade desse lugar à verdade. Nenhuma ilusão permanece ainda sem resposta na tua mente.
A incerteza foi trazida à certeza há tanto tempo que é, de fato, duro mantê-la junto ao teu coração, como se ainda estivesse diante de ti. O instante diminuto que queres guardar e fazer com que seja eterno passou e sumiu no céu, depressa demais para que se pudesse notar que ele tivesse vindo. O que desapareceu tão rápido que nem pode afetar o simples conhecimento do Filho de Deus, dificilmente pode ainda encontrar-se lá, para que tu o escolhas como teu professor. Só no passado, um passado remoto, por demais curto para fazer o mundo em resposta à criação, esse mundo pareceu surgir. Há tanto tempo atrás, por um intervalo de tempo tão diminuto que nenhuma nota na canção dos céus perdeu. No entanto, em cada ato ou pensamento sem perdão, em cada julgamento e em toda a crença no pecado, esse único instante ainda é chamado de volta, como se ele pudesse ser reconstituído no tempo. Guardas diante dos olhos uma memória antiga. E aquele que vive apenas em memórias não está ciente de onde está. O perdão é o grande libertador do tempo. É a chave para se aprender que o passado se foi. A loucura não fala mais. Não há nenhum outro professor e nenhum outro caminho, pois o que foi desfeito já não mais existe. E quem pode se encontrar em uma coisa distante e sonhar consigo mesmo, como se estivesse do outro lado do oceano, em um tempo e lugar que há muito já desapareceram? Em que medida esse sonho pode ser um obstáculo real para o lugar onde ele realmente está? Pois isso é fato e não muda quaisquer que sejam os sonhos que ele tenha. Contudo, ele ainda pode imaginar que está em um outro lugar e em um outro tempo. Nas formas extremas, ele pode se deludir a ponto de acreditar que isso é verdadeiro e passar de mera imaginação a ser algo no qual ele acredita, e depois, a loucura, extremamente convencido de que está onde prefere estar. Isso é um obstáculo para o lugar onde ele se encontra? Qualquer eco do passado que ele possa ouvir por acaso é um fato no que existe para ser ouvido onde ele está agora? Em que medida podem as suas ilusões acerca de tempo e espaço efetuar uma mudança onde ele realmente está? O que não foi perdoado é uma voz que chama de um passado que se foi para sempre. E todas as coisas que apontam para ele como se fosse real não passam de um desejo de que o que passou possa tornar-se real outra vez e ser visto como aqui e agora, no lugar do que é realmente agora e aqui. É isso um obstáculo à verdade de que o passado se foi e não pode voltar a ti? E queres guardar aquele instante amedrontador, quando o céu aparentemente desapareceu e Deus foi temido e veio a ser feito como um símbolo do teu ódio? Esquece o tempo do terror que há tanto tempo foi corrigido e desfeito. É possível que o pecado enfrente a vontade de Deus? Pode depender de ti ver o passado e colocá-lo no presente?
Não podes voltar atrás. E todas as coisas que apontam o caminho na direção do passado apenas colocam para ti uma missão cuja realização só pode ser irreal. Tal é a justiça do teu Pai, que é todo amor. Garantiu que tem que vir a ti. E da tua própria falta de equidade contigo mesmo, Ele te protegeu. Não podes perder o teu caminho, porque não existe caminho que não seja o seu, e nenhum lugar a que possas ir, a não ser a Ele. Permitiria Deus que o seu filho perdesse o seu caminho em uma estrada muito tempo depois da memória do tempo ter passado? Esse curso só vai te ensinar o que é agora. Um instante terrível no passado distante, agora perfeitamente corrigido, não causa preocupação nem tem valor. Permite que os mortos que se foram sejam esquecidos em paz. A ressurreição veio para tomar o seu lugar. E agora fazes parte da ressurreição e não da morte. Nenhuma ilusão passada tem o poder de te manter em um lugar de morte, uma câmara mortuária em que o Filho de Deus penetrou por um instante, para ser instantaneamente devolvido ao amor perfeito do seu Pai divino. E como é possível que ele seja mantido em correntes que há muito foram removidas e desapareceram para sempre da sua mente? O Filho, a quem Deus criou, é tão livre quanto era quando Deus o criou. Ele renasceu no instante que escolheu morrer em vez de viver. E tu não irás perdoá-lo agora porque ele fez um erro no passado do qual Deus não se lembra e que não está presente? Agora estás te deslocando para trás e para frente entre o passado e o presente. Algumas vezes o passado parece real, como se fora o presente. Vozes do passado são ouvidas e então se duvida. Tu te pareces com alguém que ainda tem alucinações, mas a quem falta convicção naquilo que percebe. Essa é a zona fronteiriça entre os mundos, a ponte entre o passado e o presente. Aqui, a sombra do passado permanece, mas ainda assim uma luz presente é vagamente reconhecida. Uma vez que é vista, essa luz não pode nunca ser esquecida. Ela não pode deixar de atrair-te do passado para o presente, onde realmente estás. As vozes das sombras não mudam as leis do tempo, nem da eternidade. Elas vêm daquilo que é passado e se foi, e não obstruem a verdadeira existência do aqui e agora. O mundo real é a segunda parte da alucinação segundo a qual o tempo e a morte são reais, e tem uma existência que pode ser percebida. Essa terrível ilusão foi negada em nada mais do que o tempo que Deus levou para dar a sua resposta divina à ilusão, por todos os tempos e em qualquer circunstância. E a partir de então, ela não mais existiu para ser vivenciada como se fosse o presente. A cada dia, e em cada minuto de cada dia, e em cada instante que cada minuto contém, tu apenas revives o único instante em que o tempo do terror tomou o lugar do amor,
E assim morres a cada dia para viver outra vez, até que atravesses a brecha entre o passado e o presente, que não é absolutamente uma brecha. Assim é cada vida, um aparente intervalo do nascimento à morte, e mais uma vez a vida, uma repetição de um instante que se foi há muito e que não pode ser revivido. E tudo o que existe do tempo não passa da crença louca, segundo a qual o que passou ainda está aqui e agora. Perdoa o passado e deixa-o ir, pois ele já se foi. Tu já não te encontras na terra que está entre os dois mundos. Foste adiante e alcançaste o mundo que está na porta do céu. Não existe nenhum obstáculo para a vontade de Deus, nem existe necessidade alguma de que mais uma vez repitas a jornada que terminou há tanto tempo atrás. Olha gentilmente para o teu irmão e contempla um mundo no qual a percepção do teu ódio foi transformada em um mundo de amor.